Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e vamos então finalizar nossa série de vídeos falando sobre a gerência da integração, onde abordamos alguns pontos específicos e importantes dessa área. Bem, na primeira parte vocês ficaram sabendo um pouco mais sobre o termo de abertura do projeto, que é um documento que oficializa o início do projeto, não é à toa que ele é chamado de certidão de nascimento do projeto, certo? É nesse documento também que é designado quem é o gerente que vai estar à frente do projeto e a autoridade desse gerente, inclusive foi citado alguns exemplos para vocês durante o vídeo. E ele também apresenta a visão de alto nível do projeto, visão de alto nível do escopo, dos custos, do cronograma e etc. Essa visão de alto nível é uma visão superficial, uma visão mais geral, não tão detalhada. Esse detalhamento vai ficar a cargo dos planos de gerenciamento de cada uma das áreas específicas e que a gente vai falar sobre isso daí posteriormente. Na segunda parte, vocês ficaram sabendo mais sobre o plano de gerenciamento do projeto, esse plano que é o plano mais importante do gerenciamento, porque ele é a base de todo o gerenciamento. É nele que é feito todo o planejamento que o gerenciamento vai seguir durante a execução desse projeto, né? Ele é composto pelos planos auxiliares de cada uma das outras áreas, é por isso que ele integra tudo em um único plano, e também as linhas de base, né? As linhas de base que vão servir para comparar o que foi planejado com o que está sendo executado. Não se preocupem que posteriormente a gente vai falar mais sobre as linhas de base quando chegar um momento adequado e vocês vão ficar sabendo mais sobre elas, assim como também dos planos auxiliares, que são os planos de gerenciamento das outras áreas. Bem, vale ressaltar também que além desse plano de gerenciamento do projeto, o projeto em si ainda possui outros documentos, né? Esses documentos que complementam a necessidade de informação do projeto. Vocês podem ver uma lista de todos esses documentos nas aulas, né? Mais especificamente na aula 8A, que está disponível no SIGA. Essa lista de documentos ela foi extraída diretamente do PMBOK 6ª edição. E para finalizar nossa série, nessa terceira parte a gente vai falar sobre o controle integrado de mudanças, né? O que é, para que ele serve, o que é que vem a ser essas mudanças. Isso que a gente vai responder nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa é interessante saber o que é uma mudança. Que mudança é essa que vai ser trabalhada nesse controle integrado de mudança? E simplesmente vocês devem saber que o conceito mais básico do que é uma mudança, né? Mudança nada mais é do que algo que modifica, algo que altera. Por exemplo, né? Mudança de casa. Você vai mudar de um endereço para outro, tá alterando o seu endereço. E vocês devem saber, quem já realizou mudança de casa, de uma casa para outra, que esse tipo de mudança não é lá muito agradável, certo? Certo. Bem, as mudanças elas podem não ser boas, elas podem ser boas, mas elas têm uma característica, elas são necessárias. No gerenciamento do projeto, essas mudanças, essas alterações, elas só vão ocorrer quando realmente são necessárias, certo? Sempre que necessário. Como assim, professor? Bem, digamos que você planejou uma atividade para acontecer em uma semana, né? Por exemplo, a codificação de um módulo do seu sistema deveria acontecer em uma semana, mas durante o andamento dessa atividade foi percebido que ela ia demorar bem mais do que tinha sido planejado inicialmente. Isso daí é um indicativo de que vai acontecer uma mudança. E essa mudança, ela vai ter que ser solicitada, né? Não é do nada que ela ocorre, ela tem que ser solicitada porque ela está sendo necessária e ela vai ter que passar por alguém que vai avaliar se realmente o projeto consegue atender essa necessidade de mudança. Bem, isso daí acarreta os replanejamentos, que isso daí a gente falou anteriormente, que nada mais é do que, tipo, tinha algo planejado inicialmente, aquele algo planejado foi alterado, então é normal que constantemente dentro do seu projeto aconteçam replanejamentos, né? É muito difícil ter um projeto que segue o planejado do início ao fim. Normalmente existem replanejamentos. Beleza, então vamos lá.
acredito que nessa altura do campeonato todos vocês já saibam que o projeto ele tem que seguir o que foi planejado. Não é à toa que existe um plano central de planejamento, né, o plano de gerenciamento do projeto. É nele que vai estar todo o projeto planejado do início ao fim e a execução do projeto deve seguir esse planejamento. Então, a função do gerente de projeto nada mais é do que ficar de olho no que está acontecendo e se está acontecendo de acordo com o que foi planejado. Ou seja, ele tem que ficar sempre ligado na execução do projeto. Por isso que existem os processos de monitoramento e controle, para o gerente de projeto ficar sempre monitorando o que está acontecendo. Mas e aí? Se durante a execução algo foge do planejado, e aí? É um momento para parar e perceber que vai ser necessária uma mudança. O projeto precisa voltar para os eixos, né? Ele foi planejado com base nas necessidades do projeto e agora que ele está saindo dos eixos, ele precisa ter alguma alteração, um replanejamento para voltar para os eixos, para voltar para dentro do planejado. E aí é o momento de solicitar uma mudança. Solicitar algo que vai alterar algum plano, algo que vai alterar algum documento do projeto. Então, dentro das mudanças que podem ser solicitadas, a gente tem basicamente 3 tipos, né? Solicitação de mudança para uma ação preventiva, solicitação de mudança para uma ação corretiva ou solicitação de mudança para reparo de defeito. E qual a diferença de cada uma dessas? Vocês já podem ver isso daí na aula que está lá no SIGA. Eu só vou aqui dar uma pincelada bem por cima mesmo para vocês entenderem um pouco melhor. Bem, ação preventiva, como o próprio nome diz, é algo que visa prevenir. Prevenir o quê? Que algum erro venha a acontecer, que o projeto desande. A ação corretiva, ela já acontece quando o erro já aconteceu, quando houve um pequeno desande do projeto e tenta-se corrigir o curso dele para voltar para o planejado. Já o reparo de defeito, é importante frisar que ele está relacionado especificamente aos artefatos que são gerados durante o projeto e que durante a validação não foram aceitos nessa validação. Então, eles precisam voltar para serem consertados. É o caso de um documento que foi mal feito e precisa ser corrigido. É o caso de algum módulo do sistema que foi desenvolvido e não foi aprovado, né? Eu gosto muito de citar como exemplo, pessoal, o dentista, né? Nada bem simples. Para você não ter cárie, você tenta prevenir fazendo o quê? Escovando os dentes, passando fio dental e indo constantemente ao dentista para não ter problemas com seus dentes. Mas e aí? Se mesmo assim você ainda tiver cárie, você vai ter que ir no dentista para obturar seu dente, para resolver o problema dessa cárie. Ok, e aí? A gente falou nesse exemplo de ação corretiva e ação preventiva, mas do reparo de defeito. Digamos que foi feita a obturação para corrigir aquele problema, só que essa obturação no dia a dia você percebeu que o dente ainda estava incomodando, ou seja, aquele produto, aquele resultado da ação corretiva não foi o suficiente. Você vai ter que voltar para reparar aquela obturação. Então, basicamente, um exemplo bem simples, uma analogiazinha, só para vocês entenderem melhor o conceito. Então, ok, já falamos que o projeto pode precisar de mudanças e se acontecer alguma mudança tem que ser solicitada, né? Solicitada pelo gerente de projeto. E aí é onde entra o processo de realizar o controle integrado de mudanças, ok? Então, o que é que acontece? Chega a solicitação de mudança para esse processo. Um detalhe importante é que essa solicitação de mudança ela pode vir de qualquer área do gerenciamento, né? Geralmente são os processos de monitoramento e controle que fazem a solicitação de mudança. Vocês vão observar muito isso, que nos processos de monitoramento e controle, nas saídas sempre vai ter lá solicitação de mudança. E se houver solicitação de mudança, ali já está começando esse processo do controle integrado de mudança. Ok, dito isso, a solicitação de mudança chega então aqui para realizar o controle integrado de mudança. E aí, o que é que vai acontecer? Alguém tem que fazer alguma coisa para estudar, para analisar essa solicitação de mudança. E aí entra em ação quem? Não, desculpa, Power não, desculpa. Entra em ação o CCM, isso, CCM que é o controle, é o Comitê de Controle de Mudanças, CCM, Comitê de Controle de Mudanças. Essas são as pessoas que vão analisar a proposta dessa mudança, vão ver a justificativa dela, certo? Tem todo um trâmitezinho legal para você justificar por que deve acontecer essa mudança e
o impacto dessa mudança dentro do projeto. Então, se for viável, se o impacto for aceitável, a justificativa for plausível, o CCM pode aprovar essa mudança. Então, quando o CCM avalia a mudança, ela pode ter, depois de avaliada, ela pode ir para 3 status. Ela pode ser uma mudança que foi aprovada, e depois de aprovada ela segue para a implementação. Ela pode ser uma mudança que foi adiada, ou seja, ela vai ficar de stand-by, vai ficar sendo observada se vai ser necessário fazer ela posteriormente. Então ela não é aprovada, mas também não é rejeitada nesse momento. E a rejeitada, que realmente não foi aceito o impacto, né, não viram necessidade por algum motivo, fica lá registrado, por que ela não foi aceita. É importante salientar que toda solicitação de mudança, depois que ela é avaliada, ela deve ser documentada no que a gente chama de registro das solicitações de mudanças, certo? É um documento do projeto, daqui a pouco eu até mostro um exemplo para vocês, e não esqueçam disso, é muito importante que toda solicitação de mudança que foi avaliada seja registrada no controle de mudanças, porque isso serve até para alimentar os ativos de processos posteriormente, ok? Bem, como eu tinha dito, eu vou mostrar aqui bem rapidamente um exemplo do registro de solicitação de mudança para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é um exemplo bem trivial mesmo, né? Eu peguei de um daqueles sites que eu indiquei para vocês nos links úteis. Aqui temos informações como, por exemplo, quem solicitou a mudança, qual foi a data da solicitação, a descrição da mudança, a justificativa para aquela mudança acontecer, o esforço estimado, o custo estimado, isso daqui já trabalha no impacto que vai ter dentro do projeto, né? Quem vai ser o responsável pela mudança e o status daquela avaliação, se ela foi aprovada, se ela foi rejeitada ou se ela foi adiada. E um comentário explicando, né, dando uma explicação do porquê daquele status, né? Nesse exemplo aqui a gente tem 2 que foram aprovadas e uma que foi rejeitada, né, considerando aqui as necessidades do projeto. Então, assim, um exemplo simples, mas é importante que vocês saibam que toda solicitação de mudança, quando for avaliada, precisa ser registrada nos documentos do projeto. Então, voltando lá para os nossos slides. Bem, ok, então, todas as solicitações de mudanças foram analisadas, algumas foram aprovadas, algumas adiadas e algumas rejeitadas. E aí, o que é que acontece em seguida? Porque ainda não acabou o processo do controle integrado de mudança. Então, as solicitações de mudança que foram aprovadas, pessoal, elas vão seguir para a implementação, né? Lembre que a mudança precisa acontecer para modificar algo que estava saindo do planejado. Então, se vai modificar, precisa ser implementada essa mudança, certo? E não é ser implementada de qualquer jeito. Ela vai seguir para implementação no processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto e, posteriormente, passar pela validação, né, na gerência da qualidade. Mas essa parte da validação na gerência da qualidade é um assunto para uma aula posterior, certo? Mas lembrem-se, o controle integrado de mudança começa na solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança é avaliada, segue para a implementação e após a implementação tem que ser verificado se foi implementado corretamente. Porque essa solicitação de mudança é para voltar ao controle do projeto, certo? Não é para ser implementado de qualquer jeito. Bem, pessoal, dito isso, né, vou fazer aqui as considerações finais, um vídeo bem rápido, realmente só para explicar uma visão básica aí do controle integrado de mudança. Esse processo ele é essencial para o gerenciamento, certo? Porque ele tenta garantir o controle das mudanças que vão ocorrer durante a execução do projeto. E vai acontecer durante todo o projeto, toda vez que uma mudança for solicitada, né? Toda vez que for necessária uma mudança, vai passar por esse trâmite, vai chegar no CCM, vai precisar ser avaliado. Um detalhe importante, quem faz parte do CCM, o Comitê de Controle de Mudanças? Isso daí não tem na aula, né? Mas eu falo aqui para vocês. Fazem parte dele o gerente, geralmente o gerente de projeto, é importante que ele faça, porque ele tem poder de tomar decisões no projeto, o patrocinador do projeto e qualquer outro stakeholder que possa tomar decisões importantes para o andamento do projeto. São eles que compõem o CCM e que vão tomar as decisões em relação a essas mudanças, tá certo? Então, encerro aqui a minha parte explicando sobre o controle integrado de mudanças. É importante que
frisar também, a gente falou desses 3 aspectos, né? Termo de abertura, plano de gerenciamento do projeto e controle integrado de mudanças, mas não quer dizer que só isso seja importante para a gerência da integração, não. Né? Dá para fazer aqui algumas menções honrosas falando também do gerenciamento do conhecimento do projeto, que é muito importante, e também, né, o processo de encerrar a fase do projeto, que também tem sua importância durante o projeto. A gente fez esses vídeos concentrados nesses tópicos específicos porque mostram alguns dos artefatos mais importantes para todo o gerenciamento. Tá certo? Espero então que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, a gente está à disposição para esclarecimento de dúvidas. Né? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo e com os monitores. No mais, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.